Te bendizemos, Pai, mais uma vez em oração. Gratos somos ao Senhor, porque Tu és bom, generoso, cheio de graça e de misericórdia. O Senhor veio a nós através de Cristo Jesus, apresentando-se como o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo e a Tua palavra para nos orientar. E agora, Senhor, em que vamos abrir esse livro santo, nós suplicamos a Ti, Senhor, que sejamos instruídos pelo Teu Espírito. Que o Senhor retire todas as incapacidades, que o Senhor supere todas as nossas deficiências, para que o nosso coração esteja pronto. E me ajude, Pai, a entregar a Tua palavra com fidelidade, no poder do Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas e pecados. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los ao livro do profeta Jonas. Vamos lá? O livro do profeta Jonas. Ficar de olho aqui para ver se tem alguém que vai procurar no índice. Não é? Se tem mais de um ano de convertido, tem que saber se movimentar na Bíblia sem olhar para o índice, viu? Estou vendo alguns procurando no Novo Testamento. Não é no Novo Testamento, viu? Vou avisando. Livro do profeta Jonas. Vamos ler. Nós vamos, irmãos, nas próximas semanas, meditar nesse profeta, na vida desse profeta. Esse, irmãos, eu defino como sendo um livro intrigante. Jonas é o profeta mais intrigante do Antigo Testamento. Nós poderíamos dizer que ele é o mais bem-sucedido entre todos os fracassados. O seu único sermão para a cidade de Nínive não chega nem a 10 palavras e produziu um profundo impacto. Em 40 dias, Nínive será destruída. 6 palavras. Centenas de pessoas se converteram ouvindo essas 6 palavras, que não tinha nenhuma mensagem de arrependimento, nenhuma mensagem de salvação. Enquanto isso, ele fazia o possível para que essa missão fracassasse. Então é por isso que ele é tão intrigante. A história desse livro se passa por volta do ano 770 a.C. A Assíria, não confunda com Síria. Os sírios, eles ficavam no norte de Israel, e os assírios ficavam bem na região ao norte, vizinho quase à Babilônia. Então a Assíria, tendo Nínive como capital, era a grande potência mundial. Era uma nação pagã e violenta, que se constituía como uma ameaça real à prosperidade que Israel estava desfrutando. Então isso dá para você entender já de antemão o porquê o profeta gostaria tanto que a sua missão fracassasse. Ele era um nacionalista, ele amava o seu povo, e ele via que essa nação que estava em fase de expansão, logo ia chegar com seus exércitos nos portões de Jerusalém, e nessa avaliação ele estava tremendamente correto. Jonas profetizou no reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II. Ele é mencionado no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Seu nome, Jonas, significa pomba. Mas longe de ser um homem pacífico, ele estava em uma guerra contra Deus e contra os assírios, contra os ninivitas. O seu temperamento, conforme veremos, é emburrado, sem misericórdia e rebelde contra Deus. Muitas pessoas querem fazer da narrativa do peixe o centro da obra o centro dessa obra literária. Mas o centro desse livro, meus irmãos, é a pessoa de Deus, além de ser também uma biografia, uma autobiografia de Jonas. Eu dividi cada capítulo desse livro em uma posição. Então, no capítulo 1, Jonas dá as costas para Deus. No capítulo 2, Jonas cai de joelhos perante Deus. No capítulo 3, Jonas caminha
em direção à vontade de Deus. E no capítulo 4, Jonas se assenta e fica aguardando a providência de Deus. Então nós vamos olhar esses 4 movimentos do corpo de Jonas. Cada um desses movimentos fala algo do seu coração, fala algo do seu caráter e mostra também algo do poder do nosso Deus. Então, no primeiro capítulo veremos Jonas dando as costas para o Senhor. E nós vamos tratar da seguinte questão: você compreende a Deus? Você sabe como Deus age? O tema que eu dei para essa mensagem é esse: dar as costas a Deus é perigoso. Jonas dá as costas para o Senhor, e nós vamos ver que sempre que alguém dá as costas para o Senhor, essa pessoa está numa posição de perigo. Então é isso que nós vamos ver. Então vamos começar, irmãos. Nós não vamos ler e depois voltar, como sempre fazemos. Eu vou lendo junto com vocês, e à medida que a narrativa for se desenvolvendo, nós vamos fazendo aqui algumas pausas para elaborarmos algumas considerações. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 3, o que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, que Deus não é como nós. Deus é diferente de nós. Deus tem o seu próprio modo de agir. Deus, ele simplesmente opera de um modo que nós não compreendemos. Vamos olhar capítulo 1, do verso 1 ao 3. Acompanhem comigo, acompanhem com fé a leitura da Sagrada Escritura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o que nós aprendemos nesses 3 primeiros versículos, irmãos, é que Deus opera de um modo que nós não compreendemos. Então considere essa grande nação, esse grande império que ficou conhecido como Império Assírio. Um império pagão, cruel e sem escrúpulos. Era uma das nações mais violentas que existia na humanidade. Se você quiser estudar, depois você procura lá na internet a violência dos assírios e você vai ver muitos artigos. Só para citar uma das coisas que eles faziam com seus inimigos, eles possuíam uma espécie de ritual no qual eles penduravam seus inimigos pela estaca, introduzindo a estaca pelo ânus. E eles deixavam essas pessoas penduradas em frente às cidades dos seus inimigos para incutir medo. A ideia é que quando eles chegassem nos portões de alguma cidade, essas pessoas já deveriam abrir os portões e recebê-los e deixá-los entrar, porque se resolvessem guerrear, se resolvessem resisti-los, eles iriam sofrer o mesmo fim daquelas pessoas que haviam sido penduradas em frente à cidade. Então eles eram homens terríveis, pagãos, violentos. A pergunta é: Deus operaria ali? Vocês acham que Deus tem o interesse de salvar seres humanos que costumam pendurar os seus inimigos em estacas pelo ânus? Deus teria interesse em fazer uma coisa dessa? Agora olhe do outro lado, o povo de Israel. O povo de Israel já estava em um paganismo deliberado. Eles usavam o nome do Senhor, mas ninguém o amava verdadeiramente. E aqui vem uma outra questão. Será que o Senhor tem o desejo de agir entre infiéis, entre pessoas que dizem servi-lo, mas não se curvam perante eles? Eu disse para os irmãos que, comparado a outras nações, e especialmente ao grande império assírio, os israelitas eram inexpressivos dentro do palco mundial daquela época. Mas naquela pequena nação infiel, o Senhor resolveu levantar um profeta Jonas. De onde esse homem era? Ele era da grande cidade de Jerusalém? Não. Ele era uma pequena cidade chamada Gat-Efer, próximo à cidade de Nazaré. Ele era filho de Amitai, contemporâneo de outros profetas do Antigo Testamento, como Oséias e Amós.
Mas o que diferenciava ele dos demais profetas bíblicos é que ele foi o primeiro missionário transcultural da história. Ele foi o primeiro a sair pregando o evangelho para uma outra nação estranha. Então aqui nós percebemos que Deus é diferente de nós. Que Deus, irmãos, tem o interesse de operar entre pessoas e entre nações que simplesmente nós não gostaríamos de ter contato. Mas o Senhor é dessa maneira. Então o Senhor sempre age de um modo inesperado. Imagina, por exemplo, que você vivesse no primeiro século e de repente você escutasse uma notícia de que Deus encarnou e está vivendo como um ser humano. Onde é que você ia procurar esse Deus? Em que lugar você iria tentar encontrá-lo? Certamente você seria atraído para uma grande cidade, para um grande palácio, para os grandes nomes da época. Mas a verdade, irmãos, é que se você quisesse saber onde Deus estava operando no primeiro século, você ia ter que ir a uma pequena cidade chamada Belém, em uma manjedoura. Era ali o local onde Deus estava operando. Mais alguns anos, se você quisesse ver Deus operando, você teria que ir a uma pequena oficina de carpintaria na cidade de Nazaré. Deus opera através de processos que nós simplesmente achamos insignificantes. E é isso que está ocorrendo aqui no caso do profeta Jonas. Jonas era um profeta inteligente. Ele percebeu pela vocação dele que o Senhor estava agindo em favor da Assíria. Ele percebeu isso. E é nesse ponto que ele simplesmente resolveu assumir uma guerra contra a vontade de Deus. Porque o desejo dele é que a Assíria continuasse perversa. Porque se isso ocorresse, Deus iria destruir aquele povo de uma vez por todas, como já havia feito em outras histórias do Antigo Testamento, e aquele povo não feriria mais a sua amada Israel. Então Jonas conhecia a misericórdia de Deus, ele tinha certeza que se ele pregasse, eles iriam se arrepender, e pensar num povo inimigo arrependido era simplesmente inconcebível para ele. Ele sabia que se seus inimigos se arrependessem, eles iam continuar no seu processo de expansão e nos próximos anos eles iriam esmagar o povo de Israel. Então ele recebeu a sua vocação. E aqui, irmãos, nós percebemos que Deus trabalha no seu próprio ritmo, mesmo quando nós nos rebelamos contra a sua vontade. Olha comigo no versículo 3. Só um destaque aqui nesse versículo tão interessante. O texto diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, antes de tudo, ele recebeu uma vocação. O chamado dele foi esse: vai até Nínive e clama contra ela. Anuncia o meu juízo. A malícia deles subiu. Então essa imagem do pecado subindo é muito utilizado na Bíblia para falar do fim da tolerância de Deus. O Senhor, ele tem uma certa medida de tolerância para com o mal, mas chega uma certa hora que simplesmente todos os limites de Deus são excedidos. E nesse momento ele toma uma providência. E Jonas, como eu disse para vocês, ele era inteligente. Ele compreendeu precisamente o que Deus estava fazendo. Eu acredito que ele raciocinou mais ou menos assim: mas ir até eles? Por que ir até eles? O Senhor nunca fez isso. Quando eu olho para a história do meu povo, para a história dos atos do meu Deus, sempre que um povo chega aos limites divinos, o que o Senhor faz? Ele vai lá e destrói. Ele não manda ninguém avisar. Ele não manda ninguém anunciar. E aí ele começa, provavelmente, a fazer esse tipo de raciocínio, e ele, de repente, entendi. Deus quer salvar meus inimigos. Deus quer que eles se arrependam. E é por isso que o Senhor quer dar a eles uma chance de ouvir uma pregação de juízo.
Então ele fez essas contas e resolveu desafiar diretamente a ordem do Senhor. O texto diz que ele simplesmente fugiu da presença do Senhor. Irmãos, como é que alguém pode fugir da presença do Senhor? Você acredita que pode fugir da presença do Senhor? O pecado faz a gente acreditar que nós podemos fugir da presença do Senhor. Tem sido assim desde Gênesis capítulo 3. Mas ele desafiou o Senhor. Para vocês terem uma ideia aqui das localizações geográficas, o Senhor chamou ele para o sentido leste, mas ele desafiou ao Senhor indo para o oeste, para Tarsis, uma cidade que hoje fica perto de onde é a Espanha. Vocês que são pais, quando vocês dão uma ordem direta para os seus filhos, clara, e seus filhos, de forma rebelde, fazem justamente o oposto daquilo que vocês determinaram, como é que vocês reagem? Como é que Deus reagiu aqui? Deus não fez nada. Deus deixou. Deus deixou Jonas achar que ele poderia fugir da presença do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos o retrato do que é uma vida controlada pelo pecado. O pecado nos faz agir como tolos. O pecado nos faz pensar que a gente pode desobedecer a Deus, fazer as coisas do nosso próprio jeito e achar que no final sempre vai dar certo. Todo mundo quebra a cara, mas comigo será diferente. Jonas, ele tinha esse tipo de raciocínio. E ele resolve seguir o seu próprio caminho, fazer a vontade de Deus do seu próprio jeito. Mas o percurso, irmãos, da vontade de Deus continua. Uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse livro é que a providência, o plano, a história que Deus escreveu, ela vai acontecer, mesmo quando nós achamos que podemos tomar as rédeas da mão de Deus e conduzir a história do nosso próprio jeito. Então Deus não é como nós. Deus, ele opera de um modo inesperado. Segundo lugar, o que mais nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, irmãos, que Deus reina, Deus governa. Vamos ver alguma coisa aqui do reinado, do governo de Deus, dos versos 4 ao 7. Então vamos lá, por favor, dos versos 4 ao 7, lemos assim. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, irmãos, Deus reina. Deus reina, em primeiro lugar, sobre os ventos. Deus reina sobre a natureza. Deus reina sobre os mares. Todas as movimentações da natureza ocorrem por causa da determinação de Deus. E foi Ele que enviou um vento fortíssimo. Só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer uma coisa grandiosa dessa. Uma tempestade nunca vista. Uma tempestade que demonstrava a sua ira santa. E de repente aqueles marinheiros experientes nos mares da antiguidade, eles foram tomados por desespero. Os irmãos sabem que para um homem experiente no mar, não é qualquer tipo de tempestade que o deixa atemorizado. Mas o que estava aqui acontecendo era diferente. Se você lê com atenção o texto, você percebe que esses homens, eles tinham uma consciência de que havia um ser divino por detrás daquele vento e daquelas ondas. É por isso que eles começam a clamar.
E isso, irmãos, é simplesmente extraordinário. Então você pode imaginar aqueles marujos com o seu capitão raciocinando: não, tem alguma coisa errada, isso aqui não é só uma tempestade, parece que tem uma ira divina procurando despedaçar o nosso navio. E a prova disso é que eles clamavam. Eles perceberam que a forma de lutar contra aquela tempestade não era utilizando as suas técnicas de marinheiro, mas clamando, porque eles sabiam que havia poder divino ali acometendo a eles. O Senhor reina sobre a natureza. E aqueles homens desesperados, clamando, jogando as suas bagagens no mar para tentar aliviar o peso do navio. E eles tinham certeza, meus irmãos, que o navio iria se partir. Tudo aquilo era incomum. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é bom, mas Deus também é severo. Deus também se ira. Deus também pesa a mão quando seus filhos dão as costas para Ele. Então Deus reina sobre a natureza. Mas sabe uma outra manifestação do reinado, do governo de Deus aqui? É que Deus reina no ato de expor o nosso endurecimento espiritual. O governo de Deus, irmãos, atua também nesse ato de demonstrar a torpeza, a fraqueza, o amortecimento dos nossos sentidos espirituais. Então veja um contraste. Enquanto os marinheiros estavam desesperados, sabendo que havia força divina por detrás daquela tempestade, onde é que o profeta estava? Dormindo. Isso não é uma coisa incrível? O sujeito estava dormindo. Irmãos, era um pedacinho de tábua que estava separando ele da morte. E ele sequer percebia isso. Você sabia que é possível alguém redimido por Deus estar tão espiritualmente insensível que Deus pode estar gritando em direção àquela pessoa, ao ponto de até ímpios perceberem isso, enquanto a pessoa está completamente anestesiada na sua própria alma? É possível acontecer isso. E essa é a situação da alma do profeta. Então todos desesperados, todos conscientes da presença de Deus, de uma ira santa, e ele completamente amortecido. Irmãos, um servo de Deus em rota de fuga é um grande causador de problemas. Ele tanto sofre como traz prejuízo para todos aqueles que estão ao seu redor. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor reina. E chega uma hora que Ele vai expor o nosso endurecimento espiritual. Deus reina. Mas Deus reina também até nas conversas dos homens. Vamos ver aqui as conversas desses homens ímpios, pagãos, não convertidos. Versículo 6 disse: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, irmãos, ventos e ondas não acordaram o profeta. Não acordaram. De repente vai um pagão sacudir Jonas e perguntar: o que se passa contigo? Você não está vendo o que está acontecendo? Vai invocar o seu Deus. Irmão, isso é vergonhoso. Um pagão dizendo para um convertido: vai orar. Incrível isso, não é? Isso, meu filho, vai orar. Então, é nessa hora, irmãos, que o profeta começa a ser sacudido do seu torpor espiritual. Porque é nessa hora, na hora que ele é despertado por Deus, por meio desse pagão, que ele vai começar a rever as suas atitudes. No versículo 7, nós vemos Deus reinando mais uma vez, através do lançar de sortes. Vamos ver aqui, versículo 7 diz assim: E diziam uns aos outros: vinde,
e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Você já brincou de jogar dado? Já brincou de cara ou coroa? Você sabia que quando se lança o dado, quando se brinca de cara ou coroa, Deus sabe o que vai cair, os números do dado, que lado vai estar a moeda? Provérbios 16:33 diz que o homem pode lançar a sua sorte no regaço, mas o Senhor sabe aquilo que a providência dele estabelece. Então Deus sabe tudo, Deus estabeleceu de antemão. Pense, por exemplo, em sua vida. O dia que você nasceu, os pais que você teve, os seus processos, os seus irmãos, o seu cabelo, a sua aparência física, o seu formato, os seus talentos. Irmãos, existe acaso? Estar aqui essa noite é um acidente? Deus reina sobre todas essas coisas. Não há como fugir. O Senhor é diferente de nós, conforme vimos, e Ele também reina. Ele reina sobre a tempestade, mas Ele reina também no cara e coroa. Ele governa os grandes processos da humanidade e Ele administra também os menores acontecimentos do universo. Que Deus glorioso esse, a quem nós servimos. O que mais que nós aprendemos aqui? Vamos seguindo aí. Deus restaura. Ele não é como nós, Ele reina e Ele restaura. Então vamos começar agora a olhar esse processo tão glorioso da restauração do profeta. Vamos do verso 8 ao 12, agora na leitura. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Deus restaura, irmãos. Deus não permite que os seus servos vivam dando as costas para Ele por um longo tempo. Mas o Senhor restaura da sua própria maneira. Ele faz do seu próprio jeito, segundo os seus critérios, no tempo e no modo como Ele estabelece. Mas tem um ponto que é normalmente comum. Deus usa pessoas para nos restaurar. Geralmente, o Senhor usa palavras proferidas por lábios humanos para nos restaurar. Frequentemente, nós percebemos na Bíblia que Deus usa perguntas para nos restaurar. O Senhor usa perguntas para sondar o nosso íntimo. E é isso que nós percebemos aqui na história desse profeta. No versículo 7, nós acabamos de ler que foram jogadas as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então você deve imaginar na próxima cena, todos os marinheiros ali junto com o seu capitão, todos ao redor de Jonas, perguntando para ele: de onde você é? O que foi que aconteceu? Por que nós estamos nessa condição? E Deus vai usando essas perguntas proferidas por lábios de homens ímpios, mas que vão sondando o coração no profundo da alma desse profeta revoltado contra o Senhor. Então vocês lembram que a Bíblia usa perguntas. O Senhor Jesus utilizou muitas perguntas no seu processo de ensinar a respeito do Evangelho. Então perguntam para ele: quem é você? Ele diz: eu sou hebreu. Isto é, eu sou do povo da aliança. Essa declaração, sou hebreu, é uma declaração maravilhosa.
É uma declaração que remonta a Abraão, Isaac, Jacó, terra prometida, aqueles eventos gloriosos do Egito, o estabelecimento do povo na terra prometida, os grandes reis de Israel. Então, falar que era hebreu era se identificar com essa história, como participante daquele povo por meio do qual o Senhor iria um dia salvar a terra inteira. Então ele diz, eu sou hebreu. Segundo, ele diz, eu temo a Deus. Teme? Bom, eu acho que nessa hora que ele já estava temendo, né? Mas até então o temor dele era um tanto duvidoso. Ele diz ainda que ele servia o Deus do céu. Essa informação é muito importante. Os deuses pagãos, irmãos, do mundo antigo, normalmente eram deuses territoriais. Era o Deus do fogo, era o Deus da guerra, era o Deus do monte, era o Deus da planície. E quando Jonas diz, eu sirvo o Deus do céu, ele está falando que o Deus a quem ele servia não tinha limites territoriais. É o Deus que age na terra e que também age no mar. E nesse processo aqui, a narrativa não conta como isso aconteceu, mas nós vemos os marinheiros reagindo à fala de Jonas. Então, nesse espaço, ele contou a sua história. Ele contou a sua vocação, o seu chamado, a sua fuga, e de repente aqueles pagãos começaram a exortar o profeta. Veja o tamanho da vergonha. Por que você desobedeceu? Por que você está fugindo do seu Deus? E chega a pergunta final. O que nós vamos fazer com você? A tempestade só está se avolumando. Nós todos vamos morrer. Diga você, o que nós devemos fazer? E prontamente Jonas responde, lança-me no mar. E aqui, irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas aqui nós já vemos o primeiro sinal maravilhoso da obra que o Senhor realizou na alma desse profeta. Ele que não queria pregar para pagãos, agora ele está disposto a se sacrificar em favor de pagãos. Então Deus já está quebrantando o coração dele. Deus foi, através das exortações, ali sondando o profundo da sua alma, quebrantando ele por meio de exortações. Irmãos, como nós precisamos de exortações. A gente vem para a igreja, música é maravilhosa, as orações são belíssimas, a leitura da Escritura enche o nosso coração, a comunhão é simplesmente espetacular. Mas olha, nada substitui uma boa exortação. Nós precisamos de perguntas, de indagações, de afirmações poderosas que nos jogam contra a parede, que investigam, que nos colocam em uma situação na qual não temos como fugir. Então, eles estão nessa condição. Deus já fez a obra no coração de Jonas, Deus fez essa obra por meio da palavra, e Deus já restaurou o profeta. E a quarta cena que nós temos aqui nesse livro é que Deus salva. Deus salva. Além de Deus reinar, além de Deus se mostrar em toda a sua providência, restaurando o profeta, ele também salva. Vamos ver aqui como é que se deu a salvação desses homens. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas,
E esteve Jonas três dias e 3 noites no ventre do peixe. Então a quarta cena dessa história é Deus salva. Deus salva os incrédulos. O que foi que Deus mostrou, irmãos, para esses pagãos, para esses não convertidos? Eles aprenderam algo importantíssimo a respeito de Deus. É que a ira de Deus não poderia ser aplacada através do esforço deles. Nós lemos aqui que eles remavam, como se eles estavam tentando conseguir a sua própria salvação através do esforço do braço deles. Mas enquanto eles iam fazendo isso, quanto mais eles se esforçavam, mais a tempestade piorava. A ira de Deus, meus irmãos, não pode ser aplacada através das nossas obras. Você já aprendeu essa lição? Essa lição é fundamental para você ser salvo. A vida desses homens só poderia ser salva por meio do sacrifício de outra vida. Mas eles não queriam sacrificar Jonas. Eles tinham medo disso. Eles chegam ao ponto de pedir perdão. Eles percebem que é inevitável. Alguém vai ter que morrer aqui nessa história. Ou ele vai morrer, ou todos nós vamos morrer. E mesmo no alto da aflição deles, eles ainda oram a Deus pedindo perdão. Mas eles aprendem isso. Que a ira de Deus só pode ser aplacada quando uma vida é sacrificada em prol de outra vida. Isso aqui, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho, basicamente, traz a seguinte afirmação: Deus salva por meio da substituição. Deus salva pessoas condenadas à morte quando uma vida inocente é sacrificada em prol de pecadores. Então, eles estavam aqui aprendendo os elementos básicos do Evangelho. Eles não podiam se salvar pelos seus próprios esforços. Eles tinham que confiar num sacrifício provido por Deus em prol deles. Nós vimos que eles são conduzidos a uma oração muito quebrantada, muito bela, muito emotiva, muito intensa. Versículo 14, eles pedem a Deus que eles não pereçam por causa de Jonas, que o Senhor não faça cair sobre eles a sua ira, porque eles eram inocentes e o Senhor é que estava conduzindo toda aquela situação. Então eles oram, irmãos, simplesmente apelando para a misericórdia de Deus. E não é assim que se chega à salvação? Como é que uma pessoa é salva hoje? Ela é salva quando ela desiste dos seus esforços. Ela desiste de agradar a Deus na força da sua própria determinação. E ela simplesmente se curva diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E é isso que está acontecendo com esse povo, com esses homens que estavam no navio. Eles estavam conscientes da sua culpa. Eles se lançaram diante de Deus. E nessas horas, meus irmãos, as palavras não importam muito. Porque Deus está contemplando os processos da sua alma. Algumas pessoas falam, algumas pessoas ficam emudecidas, mas o coração dói. E aquela pessoa nasce de novo para a glória de Deus. Deus aqui ensina obediência aos marinheiros. Eles jogam Jonas no mar, conforme o profeta solicitou. E Deus lhes ensina, em primeiro lugar, o temor. Versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Então não foi um simples temor. Foi um temor volumoso. Eles perceberam, irmãos, aquele universo que parecia caótico. Bastou o profeta cair na água, imediatamente tudo silenciou. Imagina aqueles homens espantados olhando. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Como é que ele pode, dentro de uma tempestade terrível, simplesmente acalmar todas as coisas quando a sua vontade é feita? Então Deus ensinou esses homens a temer a Ele. Mas Deus também ensinou a eles a adoração.
O texto diz que eles fizeram sacrifícios ao Senhor. Imagina isso, irmão. Aqueles homens interromperam a viagem deles para edificar um altar e elevar sacrifícios ao Deus que eles tinham acabado de conhecer. Isso é simplesmente espetacular. Além disso, Deus ensinou a eles consagração. O texto diz que eles fizeram votos, isto é, compromissos com Deus. Compromissos de servir a Deus, de andar com o Senhor. E aqui, irmãos, nós temos a parte irônica dessa história, porque esse missionário, no auge do seu fracasso, ele viu os seus primeiros convertidos. Quando ele mais fracassava, Deus estava salvando pessoas. E foi por isso que nós começamos dizendo que ele é o mais fracassado dentre os bem-sucedidos. Todos eles aqui, irmãos, enxergaram que a salvação é pela graça de Deus. Esse acontecimento aqui, ele não é limitado ao Antigo Testamento. Esse acontecimento, ele tem luzes que chegam até o Novo Testamento. Só para ler com vocês uma passagem em Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus capítulo 12, versículo 38, vamos lá. Nós lemos assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então esse acontecimento, irmãos, tão magnífico que começamos a compreender no Antigo Testamento, tem implicações no Novo Testamento. Ele se aplica ao Senhor Jesus Cristo. Esses ninivitas, conforme veremos, que se converteram ouvindo 6 palavrinhas, eles vão estar diante de Cristo, concordando com o proferir da sentença dos lábios do Senhor contra os judeus que o rejeitaram. Porque aqueles homens, eles ouviram 6 palavrinhas e se converteram. De um profeta emburrado. E os judeus ouviram a pregação do evangelho, viram os milagres, a expulsão de demônios realizado pelo próprio Deus encarnado. E eles rejeitaram. E os ninivitas irão testemunhar um dia isso, e eles serão, ao lado do Senhor Jesus Cristo, juízes que irão julgar aquela geração inteira que deu as costas para o Senhor Jesus Cristo. É muito significante, irmãos, ver como eventos do Antigo Testamento focam na presença do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de alguma maneira, ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar disso mais adiante. Chegando aqui ao final, quero lembrar vocês, depois de ler com vocês o capítulo 1. Espero que todos nós tenhamos aprendido que é perigoso dar as costas para o Senhor. É perigoso. Você está fazendo isso? Você está tentando ir pelo seu próprio caminho? Você está se direcionando para um local diferente daquele que Deus estabeleceu? Você sabe o que é certo? Você compreende o que Deus revelou na sua palavra? Mas mesmo assim você resolveu tomar o seu próprio caminho? Achando que você pode fugir do Senhor, ignorar a sua palavra, achando que no final tudo vai dar certo e você vai ficar feliz? Saiba, o silêncio de Deus com as suas escolhas erradas não significa inatividade.
o Senhor vai realizar aquilo que Ele planejou na sua vida, apesar da sua oposição. Então, quebrante o seu coração, antes que Deus quebre você. Então, nós aprendemos isso, irmãos, nessa história tão interessante. E vamos, irmãos, essa noite, glorificar esse Deus maravilhoso, grandioso, Rei de todas as coisas, Senhor dos céus, da terra, do mar, restaurador dos seus filhos e salvador dos perdidos. Vamos amar esse Deus, obedecê-lo prontamente, fugir de todo o endurecimento do pecado para desfrutar do melhor da comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar, irmãos, vamos orar ao Senhor. Bendizemos, Senhor, o teu nome. Te agradecemos, Pai, por ler a tua palavra. Nós hoje, Senhor, meditamos nesse livro. A maioria de nós ouviu dele desde quando criança. Mas nós te agradecemos porque as velhas histórias, quando são recontadas, quando elas são aplicadas pelo Espírito Santo no nosso coração, elas adquirem novos significados. Elas nutrem a nossa alma. Nós te agradecemos, Senhor, por esse Deus grandioso que tu és. O Deus que opera de um modo que nós não conhecemos. O Deus que reina sobre todas as coisas. O Deus que restaura os pecadores. O Senhor que salva as pessoas perdidas no seu paganismo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ministério glorioso de agir na vida dos teus filhos, mesmo quando eles estão em caminhos que o Senhor não aprova. Se há, Senhor, aqui, esta noite, alguém que está andando por caminhos tortuosos, alguém que escolheu desobedecer de forma direta às ordens do Senhor, Pai, quebrante o coração. Quebrante o coração como o Senhor fez com Jonas. Usa a tua palavra, usa o Espírito Santo, usa o conselho, a exortação de pessoas, de crentes piedosos, para conduzir essa pessoa ao arrependimento. Traz essa pessoa de volta, andando nos teus caminhos com verdade, com integridade. Tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te bendizemos, Senhor. É maravilhoso ler uma história como essa e recordar os teus poderosos feitos, sabendo que o Senhor governa cada aspecto desse mundo, desde o que acontece nos mares, até mesmo os processos mais íntimos do nosso coração. Nós descansamos ao saber que cremos e depositamos a nossa vida nas mãos de um Deus tão glorioso. Te bendizemos, Pai, te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.